Boa noite, o Jornal da Guará está no ar. Veja o que é destaque na edição desta segunda-feira, 5 de agosto. Maranhão registra o 30º caso de feminicídio no estado. Parlamentares retomam os trabalhos na Câmara de Vereadores e na Assembleia Legislativa. O Tribunal de Justiça inicia discussões na 4ª Semana Estadual de Valorização da Mulher. Veja também a expectativa do comércio para o Dia dos Pais. E o Maranhão é uma das referências na prática da sinuca. Agora, no Jornal da Guará. A edição de hoje do Jornal da Guará começa com o início do semestre do Poder Legislativo. Na Câmara Municipal de São Luís aconteceu uma sessão solene, o lançamento de um projeto em benefício da cidade, que faz parte das comemorações dos 400 anos da casa. Para este semestre, parlamentares deverão fortalecer as atividades nas comunidades, com a instalação de um projeto itinerante. Durante a solenidade de abertura das atividades referentes ao 6º período da 19ª legislatura da Câmara Municipal de São Luís, foi apresentada pelo presidente da Casa a campanha Generosidade. A ideia é fazer com que a Câmara, de forma institucional, dê a sua contribuição, que faça uma campanha despertando esse amor pelas pessoas. É muito importante que as pessoas cobrem das autoridades, cobrem do poder público, mas é importante também que cada uma dê a sua contribuição para uma cidade. Afinal, é aqui que todos nós vivemos, é aqui que as futuras gerações vão viver. Autoridades estaduais e municipais também participaram do evento. O secretário de Estado de Cidades representou o governador do Maranhão. O governador pede que o governo do estado esteja mais próximo da Câmara. Afinal de contas, são os vereadores que estão na base, na ponta, mais próximo da população. Eles nos ajudam a fiscalizar as nossas ações e dessa forma também permitem que nós consigamos ter uma política pública mais adequada, com menos erros. Então, a tônica do segundo semestre vai ser o governo do estado próximo da Câmara Municipal. Um dos debates mais aguardados da volta do recesso é a discussão do plano diretor. A votação está prevista para acontecer no próximo mês. O texto do novo plano diretor de São Luís foi entregue ao presidente da Câmara pelo prefeito da capital maranhense, Edivaldo Holanda Júnior, no último dia 26 de junho. Da Câmara para a Assembleia Legislativa, onde deputados estaduais também retornaram os trabalhos após recesso parlamentar regimental. O presidente da Casa, deputado Otelino Neto, destacou a produtividade nesta gestão, com mais de 330 projetos de lei apreciados pela Casa no primeiro semestre. Informações com Jairo Martins. Foram 15 dias de recesso. Agora os deputados voltam às sessões para mais um semestre de trabalho. Esse primeiro semestre nós conseguimos entender um funcionamento na prática do Poder Legislativo, vem do Poder Executivo, que é muito mais intenso, muito mais célere na entrega dos resultados e além de todo esse aprendizado já foi possível garantir resultados, garantir direitos. No primeiro semestre, antes do recesso, foram apreciados na Assembleia Legislativa do Maranhão mais de 300 projetos. Representa o dobro do que foi apreciado no mesmo período do ano passado, sem contar com as cerca de 1.000 indicações, centenas de requerimentos. Entre os assuntos que devem ganhar destaque nos próximos meses na Casa está a votação da reforma da Previdência para servidores estaduais. Em Brasília, o clima já não é tão leve como aqui no Maranhão. Por lá, os trabalhos também recomeçaram, mas sem quórum. E já para esta terça-feira, os deputados federais devem votar a proposta de reforma da Previdência em segundo turno. Esse texto aumenta o tempo para se aposentar, limita o benefício à média de todos os salários, eleva as alíquotas de contribuição para quem ganha acima do teto do INSS e estabelece regras de transição para os atuais assalariados. Da mesma forma que o primeiro turno, a proposta precisa do voto de um número mínimo de 308 deputados para ser aprovada e então enviada ao Senado, onde também vai passar por 2 turnos de votação. Onde esta retomada do Legislativo reaquece as discussões sobre os problemas e soluções para São Luís, Maranhão e também para o Brasil. Marcos Saldanha já aqui conosco.
Boa noite, Saldanha. Boa noite, Hugo. Pois é, o semestre, né, começa para o Poder Legislativo aí na Câmara Municipal, na Assembleia e também lá em Brasília. Pois é. Bom, vamos falar um pouquinho de um efeito cascata, né? Porque a Câmara Federal pensou em votar no primeiro semestre, essa era a ideia, e não conseguiu aprovar a reforma da Previdência em tudo o que é necessário. Então ficou agora para esse retorno. Por outro lado, a Assembleia Legislativa está aguardando exatamente a discussão na Câmara Federal, porque também aqui no Estado vai ter que trazer essa discussão. Porque mesmo que a reforma seja aprovada com todas as mudanças ou não que são propostas, independente disso, o que acontece? O Maranhão vai precisar discutir o que vai acontecer no Estado. Se vai entrar na reforma da Previdência, por exemplo, a questão dos estados, e se vai entrar na reforma da Previdência, a questão dos municípios, vai lá para a Câmara Municipal. Ou seja, hoje um trabalhador vai ter que trabalhar mais tempo, mas se ele é servidor público estadual, isso vai depender muito se essa pauta vai ser aprovada na Câmara ou se a Assembleia vai segurar, manter como está, ou se a Assembleia fará por conta própria, o que é pouco provável aqui no Estado, né? Então, todas as atenções, indiscutivelmente, na Câmara Federal e na Assembleia está voltada para essa discussão. Já na Câmara Municipal, a pauta, ela, indiscutivelmente, são as eleições do ano que vem. Até porque, hoje, na abertura dos trabalhos, o tom foi esse. A gente viu, por exemplo, o presidente da Casa falando em um projeto, discutindo um projeto que pensa a cidade, a gente viu no discurso dos vereadores isso, e a gente viu o candidato, ou pelo menos pré-candidato por lá, foi o caso do secretário das cidades, o Rubens Júnior, né? Ele esteve lá. Isso indicaria algum posicionamento já do próprio governo do Estado, colocando o secretário para fazer essa representatividade do governador? Olha, palavras dele. O que foi que ele disse? Que ele estava lá representando o governador e que, a pedido do governador, ele deveria se fazer mais presente. Ele, que eu digo, a secretaria, o governo, o Estado. E nesse caso, quer dizer, seria muita coincidência pensar que ele é a figura do Estado unicamente. Então, claro que ele é um pré-candidato, claro que ele está dialogando com o município, e eu acho que isso é bom. Acho que o município ganha, para independente das eleições, claro, o município nessa disputa, ou pelo menos nessa pré-disputa, você tem o presidente da Câmara Municipal, você tem aí o Rubens Júnior, secretário da cidade, colocando a cidade de São Luís como pauta. Eu acho que a cidade ganha com isso. Essa disputa, essa concorrência, esse debate pela cidade. Então eu espero que isso vá à frente, né? Que de fato São Luís seja a capital, seja de fato aí o tema dos debates e que os municípios também, que muitos legislativos municipais voltaram também a trabalhar, possam, por conta das eleições municipais, pensar melhor os problemas. Afinal de contas, as pessoas vivem no município, né? Claro, claro. Eu costumo ouvir muito isso dos próprios vereadores. É o primeiro lugar onde a população chega, onde vão para cobrar, para bater, é no vereador e depois no prefeito. É onde a ação pode ser até da presidência, pode ser do governo federal, mas ele cobra que aquelas ações cheguem até o município. De quem está mais próximo. Por outro lado, é quem tem os recursos mais contados. A gente vê ultimamente uma crítica muito grande a quase todos os gestores municipais, eu diria. Muitos gestores municipais, a gente tem falado sempre, precisam melhorar a sua gestão, mas tem uma coisa também que é unanimidade. De fato, os recursos públicos estão cada vez mais escassos e as despesas com saúde, com educação, com infraestrutura, com alimentação, elas são cada vez mais caras. Ou seja, fica aí o recado para quem pensa em disputar eleições, seja para prefeito ou seja vereador. É preciso pensar, é preciso se preparar, é preciso discutir. Não tem salvador da pátria, não tem santo milagreiro. Ou seja, quem assumir a prefeitura ou um cargo de vereador vai assumir um grande desafio pela frente e vai ter que saber lidar com a cobrança que cada vez é maior da população em função das redes sociais, né? Daniel, a população deve também aproveitar esse momento em que eles vão estar mais expostos, vão visitar mais a comunidade. Existe um projeto da Câmara Municipal de itinerância nos bairros, reuniões com lideranças comunitárias. Esse é um momento de diálogo. A Câmara indo até os bairros devem aproveitar. As pessoas devem ter esse contato mais direto.
Pois é, e saber apontar as grandes dificuldades. Aconteceu um episódio ontem, por exemplo, que o Rubens Júnior, secretário da cidade, esteve lá na região do Coradinho, houve um tiroteio, o carro dele foi atingido, ele fez questão de nas redes sociais dizer que não houve problema nenhum, a não ser a questão material do carro, né? Ele falou em um tiro, algumas pessoas falaram em 3, então assim, quando o vereador ou o prefeito, ou o secretário, no caso, que é um deputado que está licenciado, vai até a comunidade para avaliar como é que está a eficácia de um programa, ele também enfrenta as dificuldades que o morador vê todo dia. Quer dizer, naquele momento ele pôde viver na pele, vamos dizer assim, o que aquela moradora daquela casa que ele foi visitar vive diariamente, a dificuldade que se tem naquela comunidade, as questões da violência. Então, o buraco que se vai até o caminho, a questão da violência, a falta de saúde, quer dizer, é preciso caminhar muito mais perto do povo para poder buscar resultados, e resultados que sejam reais. Não dá para fazer, como eu disse, milagre. Portanto, não dá para investir em uma coisa ou gastar dinheiro com uma questão que não vai ter um resultado efetivo. Em tempo de recursos escassos, o investimento ele tem que ser realmente calculado e tem que ter um efeito rápido e positivo. Os municípios eles estão dependendo muito dessa resolutividade. Então, assim, os nomes estão sendo postos, estão sendo pensados, e a população ela tem que ser muito criteriosa, porque se tem uma vez que ela tem poder, que ela é consultada, que ela é visitada, é justamente nesse momento eleitoral. Então, a população, de fato, vai ter que tirar proveito o máximo possível. Afinal de contas, serão aí 4 anos, né, de gestão aí para frente, né? Marcos Saldanha, boa semana para você, muito obrigado pela participação. Para nós todos. Bem, no próximo bloco, o Maranhão registra o 30º caso de feminicídio. Uma mulher de 28 anos foi morta pelo companheiro com quem mantinha relacionamento durante 4 anos. E ainda nesta edição, um balanço sobre a segurança nas estradas divulgado pela Polícia Rodoviária Federal. Agora são 6h45, a gente volta em instantes. Jornal da Guará de volta trazendo uma informação que não serve de exemplo, mas a cada dia mais casos estão sendo computados. Foi registrado o 30º caso de feminicídio no Maranhão, desta vez no bairro da Forquilha. O suspeito é o companheiro da vítima, com quem ela já mantinha relacionamento de 4 anos. Olá a todos, Vanessa Costa Brito, de 28 anos, foi encontrada morta na manhã desta segunda-feira na própria residência, que é uma casa no bairro da Forquilha, próximo à maternidade Benedito Leite. Segundo as informações da polícia, o ex-companheiro dela, Vanilson Silva Serra, de 26 anos, confessou o crime. Ele disse que, após uma festa, discutiu com a Vanessa e matou a ex-companheira com vários golpes de faca. Bom, ainda de acordo com as informações da polícia, Vanilson permaneceu na residência, onde divide aí o local com outra família, e disse que teria que pagar pelo crime que cometeu. O delegado Jorge Marques tem mais detalhes. Por volta das 6 horas da manhã, uma amiga da vítima que morava no cômodo ao lado bateu na porta dela chamando-a para o trabalho, né? Como ela não respondeu, a amiga supôs que ela já tinha ido para o trabalho. Quando foi por volta das 10 horas, essa amiga retornou, bateu novamente na porta do quarto, quando o suspeito abriu a porta. O suspeito já apresentava o corpo sujo de sangue, apresentava também um ferimento no pescoço, e a vítima estava morta na cama, né, desse cômodo. Então, essa amiga da vítima fez a ligação para a polícia militar, policiais militares foram até o local e conseguiram prender ele, apresentando aqui na SHPP, no plantão da SHPP. O crime foi encaminhado ao Departamento de Feminicídio. Ana Tereza com imagens de Fábio Bala para o Jornal da Guará. Sobre esta questão que garante os direitos de mulheres dentro de uma sociedade dita e conhecida como machista, o Tribunal de Justiça do Maranhão deu início a uma série de discussões dentro da 4ª Semana Estadual de Valorização da Mulher. Palestrantes de outros estados estão capacitando servidores do tribunal e debatendo temáticas de melhor convívio em sociedade.
O seminário Patriarcado e Gênero Desconstruindo Paradigmas Jurídicos abriu oficialmente a 4ª Semana Estadual de Valorização da Mulher. Nós devemos ainda avançar muito mais, lutar muito mais para que a gente assegure a paridade de gênero não só no Poder Judiciário, mas na sociedade maranhense. Durante a semana, cerca de 30 municípios com comarcas voltadas ao atendimento jurídico da mulher em situação de violência entram na programação, que inclui palestras, caminhadas, além da divulgação dos novos projetos Marias em Ação e Valoriza Mulher, da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência do Tribunal de Justiça do Maranhão. O Tribunal de Justiça tem se mantido presente em todas as manifestações por parte da comissão, não só no estado do Maranhão, mas no Brasil, inclusive apoiando integralmente, de forma irrestrita, tudo que pensa a desembargadora Ângela com relação à mulher, que eu acho desse fortalecimento, desse empoderamento. O Tribunal de Justiça do Maranhão também lançou o programa Desperta Maria, voltado às servidoras do Tribunal de Justiça do Estado, com atendimento psicossocial e assistência jurídica. Esse modelo que encara a mulher como frágil, como inferior, que entende que ela não pode ter os mesmos poderes, direitos e status dos homens, ele foi construído, reforçado, legitimado e naturalizado ao longo de muitos anos. Então a desconstrução não vai ser de uma hora para outra, ela é lenta e gradual e tem que envolver a comunidade, tem que trazer esse debate para o espaço público para que aconteça o rompimento com essa realidade e que se consagre novos valores e princípios. A intenção da rede de apoio formada pelo Sistema Judiciário do Estado e outras instituições é reduzir os casos de violência contra a mulher, que apresenta números cada vez crescentes. De janeiro até agora, segundo a Polícia Civil, foram registrados 28 casos de feminicídio no Maranhão, com 17 presos, 6 suicídios e 5 com prisão em aberto. O evento segue no auditório Madalena Cerejo, no Fórum Desembargador Sarney Costa, nesta terça-feira, com início às 9 da manhã. E vamos atualizar o caso em que um bebê de apenas 1 mês de vida foi vítima de abuso sexual e morreu no município de Tutóia. Após ser socorrida porque passava mal, essa criança passou por exames e foram constatadas lesões na região anal e vaginal. A polícia está investigando o caso e quem nos conta os detalhes é a repórter Elinalva Cardoso. O caso aconteceu no município de Tutóia no último dia 20 de julho e está sendo investigado pela delegacia de Barreirinhas. 6 pessoas que moravam na mesma casa que a criança são suspeitas de participação no crime e, por isso, as investigações devem continuar. E o delegado também falou sobre o prazo e sobre os próximos rumos, os próximos passos sobre as investigações. A criança teria passado por um procedimento médico dias antes, por estar com o abdômen um pouco distendido, ela teria passado por uma lavagem intestinal. E talvez nesse procedimento possa ter ocorrido algum ferimento na região do ânus da criança, e que justificaria a questão do que apareceu nas lesões. Mas isso tudo vai ser investigado, o médico vai ser ouvido, vai ser questionado acerca da possibilidade de se causar esse ferimento depois, durante esse procedimento médico. E se for descartada a questão do estupro, mas nós temos aí os maus tratos, a forma, a inanição, a forma que a criança vinha sido criada pelo pai biológico, já que a mãe faleceu. Tudo isso será levado em conta. Elinalva Cardoso, de volta ao estúdio. A seguir, as informações sobre o balanço da Polícia Rodoviária Federal sobre os acidentes em estradas do Maranhão. E ainda nesta edição, as informações do esporte, os jogos do final de semana. Agora são 6h55, Jornal da Guará volta já. O final de semana ficou marcado por acidentes no mar. Na praia do Araçagi, em São José de Ribamar, veículos voltaram a ficar encalhados por conta da alta da maré. No cais da cidade balneária, um catamarã ficou à deriva após uma pane mecânica.
O grupo, com aproximadamente 10 pessoas, saiu da praia de Boa Viagem e ficou à deriva por volta de 8 da noite. Todos foram resgatados com segurança por uma equipe composta por bombeiros da Polícia Militar. Bom, e saiba o que mais foi notícia neste começo de semana. É hora do nosso giro. Buraqueira causa prejuízos no São Cristóvão. Motoristas enfrentam dificuldades para trafegar nas ruas de acesso à cidade operária e São Raimundo. Na Avenida 3, uma enorme cratera ocupa os dois sentidos da via. O Hospital do Câncer Aldenora Belo realizou um pedágio solidário para ajudar na construção do seu ambulatório oncopediátrico. O pedágio solidário também faz parte da programação de uma campanha nacional realizada por uma rede de fast food que terá grande mobilização no dia 24 deste mês. Todos os sanduíches vendidos nesse dia serão destinados para as instituições atendidas pelo Instituto, que em São Luís tem um hospital credenciado. Garantir a segurança e disciplina nas estradas federais que cortam o estado. Este e outros temas são obrigações da Polícia Rodoviária Federal, que apresentou números sobre as férias do mês de julho, 105 acidentes no Maranhão. O balanço da Operação Férias, divulgado pela Polícia Rodoviária Federal, mostra um quadro estável de ocorrências nas estradas. No ano passado, as operações foram de 1 a 31 de julho e, em 2019, até o dia 4 de agosto. Foram registrados 105 acidentes nos dois períodos. Segundo o comparativo, o número de óbitos nas BRs também permaneceu estável, sendo 20 vítimas em 2018 e 19 este ano. O número de feridos caiu de 141 para 116. 14.945 veículos foram fiscalizados e 4.716 testes de alcoolemia realizados, com 67 multas aplicadas. Também foram registradas 42 ocorrências policiais, 30 pessoas foram detidas e 14 veículos recuperados. E agora chegou o momento de falar sobre expectativas de compras para o Dia dos Pais. A data que muitos de nós até nos animamos, segundo a FEComércio, a intenção de compra aumentou em relação ao ano passado. Assim, é bom, pois ganha o pai e ganha também a atividade empresarial. No vai e vem da Rua Grande, encontramos consumidor que ainda não decidiu o que vai comprar para o Dia dos Pais. Ainda não. Ainda não? Ainda não. Mas vai comprar alguma coisa? Com certeza. Já sabe mais ou menos quanto vai gastar? Também não. Mas vai escolher. Com certeza. E até pai que veio comprar o presente com as filhas. Compra do Dia dos Pais. Vocês já decidiram se vão comprar, se não vão comprar? É o pai que está comprando para ela. É o pai que está comprando? A filha ainda não está trabalhando, só está estudando. Mas na próxima ela vai me recompensar. Mas a família está fazendo compra aqui hoje? Não, eu estou de passeio, ver umas lentes, uns óculos. Mas ela está comprando. Eu estou comprando para ela pro dia das aulas. Tá certo. De acordo com a pesquisa mensal sobre índice de confiança das famílias, realizada pela FEComércio, o nível de intenção de consumo aumentou 2,4% neste Dia dos Pais em relação ao mesmo período do ano passado. De acordo com a federação, esse crescimento se deu por conta de dois fatores: o aumento nos postos de trabalho e também pela facilidade de acesso ao crédito. De acordo com a pesquisa que a Federação do Comércio elaborou, a pesquisa de intenção de consumo das famílias mostrou aí um consumidor mais propenso aos gastos agora para o Dia dos Pais, para o mês de agosto desse ano. A gente teve um crescimento da intenção de consumo de 2,4%, se comparado com o mesmo período do ano passado. E dois fatores aí levantaram esse otimismo, que foi a questão do mercado de trabalho, que vem se recuperando e a pesquisa mostrou um otimismo do consumidor com relação à sua situação no emprego atual, e também a facilidade de obtenção do crédito. O crédito, que foi muito difícil durante o período da crise econômica, começa a ser mais facilitado agora para o consumidor, e o consumidor começa a perceber isso e começa a voltar a comprar utilizando o crédito. Ainda segundo a pesquisa, a inadimplência em São Luís no mês de julho caiu 8,1% em relação ao mesmo período do ano passado, o que aumenta a expectativa de vendas para o Dia dos Pais. Apesar da tendência de crescimento, a pesquisa ainda aponta que os consumidores ainda estão com o pé no freio,
cautelosos para não comprometer os rendimentos. Exatamente. A gente saiu de uma crise econômica há 2 anos atrás. Ano passado já iniciamos um momento de recuperação que foi lento. Esse ano de 2019 ainda está lento, a gente está com um crescimento em torno de 1%. A perspectiva é que agora, a partir do segundo semestre, nós da FEComércio acreditamos que a gente tem um crescimento mais efetivo aí do volume de vendas. Bom, e finalmente a Caixa Econômica Federal apresentou a tabela de pagamento de até R$ 500 por conta do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Os repasses vão ser feitos até 31 de março de 2020, conforme a data de nascimento dos beneficiários. O valor é depositado automaticamente no dia 13 de setembro para pessoas nascidas em janeiro, fevereiro, março e abril, quem tem conta poupança na Caixa. Aqueles com data de aniversário nos meses de maio, junho, julho e agosto recebem a partir do dia 27 de setembro. Para trabalhadores nascidos em setembro, outubro, novembro e dezembro, o pagamento será feito a partir do dia 9 de outubro. Caso o trabalhador não queira retirar o recurso, será necessário informar a decisão em um dos canais divulgados pelo banco até o dia 30 de abril de 2020. Vamos ao nosso intervalo. Na volta, vamos dar os destaques ao esporte com a Ana Tereza Viegas. Você fica agora com a Tábua de Marés para amanhã. Na apresentação do gráfico, a primeira baixa-mar será às 4h49, com 0,6 metros. A pré-mar acontece às 10h51, marcando 5,6 metros. À tarde, às 5h15, tem nova baixa-mar, com 0,8 metros. E, por fim, a nova pré-mar, às 11h16, com 5,3 metros. É hora do esporte aqui no Jornal da Guará. Ana Tereza Viegas já por aqui para falar dessa força da corrente positiva empurrando Sampaio Corrêa. Boa noite, Aninha. Boa noite, Hugo. Boa noite a todos que acompanham o Jornal da Guará. Segue o líder Sampaio Corrêa, que pela matemática do futebol já conquistou aí a classificação antecipada para o mata-mata devido à vitória de ontem. Mais uma vitória, né? Dessa vez foi contra o 13 da Paraíba. Sampaio Corrêa que está aí, gente, 6 rodadas sem perder e 4 jogos sem levar gols. O Imperatriz, na sexta-feira, deixou a vitória escapar nos 5 minutos finais. Vamos aos gols, então. Bonita troca de passes do Sampaio e o Rodrigo Andrade deu aquele passe açucarado para o Romano abrir o placar. No contra-ataque, o Salatiel, com categoria, entregou para o Everton, que colocou na área para o Rony completar. Final de jogo, Sampaio 2, 13 da Paraíba 0. E fora de casa, o Imperatriz deixou a vitória escapar nos 5 minutos finais contra o Santa Cruz. Jonas deu um belo passe para Manuel, que esperou Gabriel Caju para concluir. Imperatriz 1-0. E com o gol suado do Everton, o Santa Cruz empatou. Daí o Matheus Lima colocou o Imperatriz na frente de novo, mas o Vitão, sem marcação, empatou novamente. E o Augusto decretou a vitória do Santa Cruz. Final de jogo, Santa Cruz 3, Imperatriz 2. Mas a Imperatriz, né, foi guerreiro contra o Santa Cruz, faltou pouco. E com isso aí, com a derrota, né, de virada, ficou estacionado na 5ª colocação. E Hugo, agora o Sampaio Corrêa, líder do Grupo A na Série C, está com 30 pontos, abriu uma diferença aí de 6 pontos para os 2 vices, que é no caso o Náutico e Confiança. Hoje tem mais 2 jogos para completar essa 15ª rodada. É o seguinte, Globo do Rio Grande do Norte e Náutico se enfrentam às 8 horas da noite lá no Barretão e o Ferroviário encara o ABC às 8 horas da noite no Castelão do Ceará. Bom, Hugo, só destacando então os próximos confrontos, né? É o seguinte, Sampaio Corrêa joga agora só na próxima segunda-feira contra o Náutico, às 8 horas, lá no Estádio dos Aflitos. O Imperatriz já joga neste sábado, recebe o ABC no Estádio Frei Epifânio. E é isso, Hugo. E aí, só para finalizar aqui minha participação, a gente está acompanhando também a nossa Raíssa Leal
fadinha do skate, né? Nossa representante aí no Mundial de Skate, no X Games também. Ela foi para a final do X Games em Minneapolis, nos Estados Unidos. Ficou em 4º lugar, ela que já foi campeã em uma das etapas do Mundial de Skate modalidade Street. No domingo, ontem, né, ficou em 4º lugar no X Games. A vitória ficou aí com a japonesa Aori Nishimura. Boa sorte para a fadinha e tem grandes chances dela ser a nossa representante nas Olimpíadas de Tóquio 2020, né, Hugo? Vamos ficar na torcida. Obrigado, Ana. Bom começo de semana. Amém para todos nós. E ainda seguindo com o esporte, a sinuca, que já é bem praticada em todo o nosso estado do Maranhão, foi o ponto alto para o Campeonato Norte-Nordeste, reunindo grandes mestres da sinuca, com destaque aos nossos atletas que fizeram bonito. Essa é a 6ª vez que o Maranhão recebe o Norte-Nordeste de sinuca. Mais de 120 atletas profissionais, federados e convidados mostraram suas habilidades nas 6 mesas de sinuca instaladas no salão principal da AABB. São mais de 128 atletas e cada vez mais esse Norte-Nordeste, que a gente já realiza o 6º campeonato, o Nordeste todo realiza torneios, a gente realiza campeonatos. E cada vez a procura é maior a cada evento que a gente faz nesse sentido de Norte e Nordeste. Uma modalidade que tem descoberto muitos talentos. No último Norte e Nordeste de Salvador, o oftalmologista, que há 10 anos começou a jogar por hobby, ficou em 3º lugar disputando com 200 atletas. Também já chegou à 4ª colocação no Brasileiro em 2015 e representou o Brasil no Catar. O esporte, especialmente nos últimos 5, 6 anos, a nossa sinuca tem crescido muito em toda a região Nordeste e em especial no Maranhão. O Maranhão hoje é um centro de grandes eventos, de reunião de grandes atletas, de convidados nacionais, até internacionais. O José, conhecido como Karatê na sinuca, foi um dos que levou a melhor nas 8º, ganhando de 3-2. Muito difícil, porque quando chega a 8ª de final, né, aí vai ficando os melhores, né? E aqueles que, na verdade, que der a chance, a gente tem de aproveitar a primeira chance. Não pode deixar. É como um pênalti, né? Um pênalti. Abriu uma bola, a gente tem de trancar a parada. Porque se não trancar, o outro vai, conclui e fica complicado para a gente ganhar. Incentivo que tem aumentado e colocado o Maranhão entre as principais referências do país. Sem dúvida, o Maranhão hoje é uma referência nacional da sinuca brasileira. O próprio presidente da Confederação Brasileira de Sinuca, que é o Pedro Rolim, ele por várias vezes em aberturas e encerramentos de eventos aqui já falou nesse sentido. No portal Guará.com tem muito mais notícias do Maranhão. Você fica agora com o programa Os Analistas, que hoje entrevista Wagner Cabral, historiador. JG volta amanhã às 6h30. Boa noite para você, bom começo de semana e até lá. TV Guará, o seu canal com o Maranhão.